Olá, meus caros alunos e alunas. Nessa videoaula nós iremos trabalhar o conceito de volume. Vamos lá no início a definição de matéria, que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, isto é, tem volume. Então nós vamos trabalhar essa relação entre massa, que nós vimos na aula anterior, com o volume, que nos dá a densidade desse corpo. Então a gente vai entender o conceito de volume, fazer as suas conversões, suas transformações, as mais utilizadas na química, e iremos consequentemente também ver a definição de densidade. O que é que vem ser volume? Ocupar lugar no espaço, como diz pela definição de conceito de matéria, é uma característica da matéria, associada à grandeza do qual nós vamos denominar de volume. Então, se ela ocupa lugar no espaço, a matéria ocupa um lugar no espaço, consequentemente ela vai ter um volume, ela só ocupa porque tem um volume. Nós ocupamos um lugar no espaço, logo nós temos um volume. Em outras palavras, o volume de uma porção de matéria expressa o quanto de espaço é ocupado por ela. Então, esse conceito de volume é um conceito que já faz parte da vida de cada um de vocês. Então, essa palavra volume não é algo alheio ao conhecimento de vocês, não é algo novo. Sim, vocês já vem há bastante tempo, eu creio que todos já ouviram falar nesse conceito de volume. Tá? E quais são essas unidades de volume? Então, como a massa, que nós estudamos na aula anterior, o volume ele também vai ter uma unidade de medida. É preciso que nós tenhamos uma unidade de medida para que nós tenhamos a ideia de volume, para que nós possamos fazer essa mensuração dos volumes que cada corpo vai ocupar no espaço. A unidade de volume importantes, unidades de volumes importantes, nós vamos trabalhar com o decímetro. Tá? São unidades de volumes importantes que nós iremos trabalhar, é o decímetro. Tá? Nós vamos trabalhar com o centímetro cúbico, com o litro, decímetro cúbico, perdão, litro, centímetro cúbico. Vamos trabalhar também com o mililitro e com o metro cúbico. Então, essas unidades que nós estamos apresentando são as unidades que nós mais trabalhamos no campo da química. Nós vamos precisar desses conceitos de volume agora no primeiro ano, vamos precisar também no segundo ano, quando formos estudar físico-química, e também no terceiro ano, que é um assunto que é muito cobrado no Enem e em vestibulares e concursos gerais. As transformações entre os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitos multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela a seguir. Então, o conceito de volume, nós vamos trabalhar. Esse conceito de volume, ele é um conceito dimensional. Então, quando nós estudamos o conceito de comprimento, era apenas em uma dimensão, só comprimento. Quando a gente estuda o conceito de área, 2 dimensões. E a unidade volume, nós vamos trabalhar, ela será em 3 dimensões. Tá? Então, vamos entender mais um pouco esse conceito. Para fazermos as conversões, nós vamos utilizar essa unidade, essa tabelinha aqui. Então, o mesmo processo que nós utilizamos para converter massa, nós também iremos utilizar aqui para fazer a conversão de volumes. Lá em massa, a gente fazia a multiplicação era por 10. Tá? Aqui nós vamos multiplicar por 1000. Por que por 1000? Porque aqui nós temos que ele é em 3 dimensões. É como se a gente... 1 metro cúbico é como se eu tivesse um cubo que ele tivesse 1 metro de aresta, largura, comprimento e altura. Então, por isso que a gente vai multiplicar por 1000, que seria 10 vezes 10 vezes 10, que dá igual a 1000. Então, nós vamos fixar nessa tabelinha. É o mesmo princípio que nós vamos utilizar
que nós utilizamos para efetuarmos cálculos de massa. Tá? Se eu estou em uma unidade, de volume maior e quero passar para uma menor, eu estou em quilômetro, quero ir para hectômetro, eu vou multiplicar por 1000. Estou em hectômetro, quero ir para decâmetro, vou multiplicar por 1000, certo? E assim sucessivamente. Então, se eu estou em uma unidade maior, quero ir para uma menor, eu vou multiplicar por 1000, porque são 3 dimensões. São em 3 dimensões. Nós estamos trabalhando com o comprimento. Estamos trabalhando na dimensão comprimento, altura e largura. Por isso que nós estamos multiplicando por 1000. Se eu quero fazer a conversão agora de uma unidade menor para uma maior, nós iremos dividir por 1000. Tá? Então, uma relação importante que nós vamos utilizar para expressar, nós podemos até não se apegarmos muito a essa planilha anterior, essa tabela anterior, mas nós podemos pegar esses conceitos, essa definição, essas relações importantes. Eu tenho de partir de onde? Eu tenho de saber que 1 milímetro corresponde a 1 centímetro cúbico. Eu tenho de saber que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E preciso saber que em 1 litro nós vamos ter 1000 metros cúbicos, ou 1 metro cúbico. Então, em 1 metro cúbico eu vou ter o volume igual a 1000 litros. Então, essas conversões são conversões que vocês precisam memorizar. Então, é preciso que eu faça essa memorização dessas relações importantes, porque irão me ajudar. Embora você não se recorde da tabela anterior, mas você lembrando dessa relação, isso vai facilitar e muito a resolução dos problemas na hora de eu fazer essas conversões. Tá? Eu tenho de saber o que? Eu tenho de saber que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, isso eu tenho de ter essa ideia inicial, para que quando aparecer um problema que eu preciso fazer essa transformação, eu já sei de onde eu vou partir. Eu preciso saber que em 1 decímetro cúbico eu terei um volume de 1 litro. Em 1 metro cúbico eu preciso saber que eu tenho 1000 litros. Nós também podemos utilizar, vocês também podem se utilizar desse pequeno macete, desse macete que eu utilizei, que eu fiz aqui para vocês, apresentar aqui para vocês, é o seguinte, essa regra prática, uma regrazinha prática que vai ajudar e muito nas conversões. Como é que vai funcionar isso aqui? Então você precisa saber essa regrazinha. Então você pegando essa regra, você não vai ter problema na hora de resolver qualquer questão que envolva volume. Então, na sua grande maioria, principalmente no que se refere às questões de química, vocês irão com certeza acertar. Então, é essa regrazinha prática que vocês precisam conhecer, precisam memorizar. O que é que eu tenho de memorizar? Eu tenho de saber, eu tenho de saber que em 1 ml eu vou ter, vai ser correspondente a 1 centímetro cúbico. Eu sei que em 1 litro eu terei, corresponde a 1 decímetro cúbico. E aqui eu tenho 1 metro cúbico. Então eu faço essa planilha normalmente. Então quando você faz essa planilha, o que é que você vai verificar? Se você quer ir de metro cúbico para litro ou para decímetro cúbico, você vai multiplicar por 1000. Se eu quero ir de litro, de decímetro cúbico para ml ou centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Se eu quisesse ir de metro cúbico lá para ml ou para centímetro cúbico, eu multiplicaria por 1 milhão. No processo inverso, ó, eu tenho uma unidade em ml ou eu tenho uma unidade em centímetro cúbico e quero converter para decímetro cúbico ou para litro. Eu vou dividir por 1000. Se eu tenho uma unidade em litro ou em decímetro cúbico e quero converter para metro cúbico, eu irei dividir por 1000. Então, com essa regra prática, com certeza vocês não irão encontrar problemas na hora de resolver as questões de química, seja ela do primeiro ano, seja ela do segundo, seja ela do terceiro ano. Vocês não irão encontrar nenhum problema na hora de resolver essas questões. Então vamos aqui exercitar. Então como é que nós poderíamos fazer
esse exercício. Então, utilizando o conceito anterior, nós vamos resolver esse pequeno exercício. Diz o seguinte, ó, efetue as conversões a seguir. 4.000 ml para litro, 300 cm3 para ml, 30 cm3 para ml, 4 metros cúbicos para litro. Ah, como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer essa observação. O que é que eu sei? Ó? No primeiro momento, eu sei que eu quero converter, o que é que nós vamos converter na letra A? 400 ml para litro. Ó, 400 ml, está aqui, ó, 400 ml para, eu quero ir para litro. O que é que eu vou fazer? De 400 ml para litro, tá? 400 ml para litro, o que é que nós vamos fazer? Segundo a regrazinha prática, nós vamos efetuar uma, ó, eu estou em ml, quero ir para litro, então eu vou dividir por 1000. Então a gente vai, ó, simplesmente vou fazer aqui a minha divisãozinha, ó, 4.000 dividido por 1000, isso vai ser igual a 4 litros. Logo, em 4.000 ml nós teremos 4 litros. Na letra B, ele pede que nós façamos a conversão de 30 cm3 para ml. O que nós vamos fazer? 30 cm3 para ml. 1 cm3 corresponde a 1 ml. Logo, 30 cm3 vai corresponder a 30, vai ser igual a 30 ml. Na letra C, ele quer que a gente faça a conversão 4 metros cúbicos em litro. Então, nós estamos aqui em metro cúbico, está aqui a minha unidade em metro cúbico, eu quero converter para 1000. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Então, na letra C, ó, então eu tenho 4 metros cúbicos, quero converter para 1000. Metros cúbicos, quero jogar para 1000. Então, nós vamos multiplicar por 1000. Então, uma regrazinha bem básica, bem simples, e com certeza vai ajudar muito na resolução das questões. Então, é 4 vezes 1000, então eu vou ter 4.000 litros. Tá? Então, em 4 metros cúbicos, um volume de 4 metros cúbicos corresponde a 4.000 litros. Na sétima questão, TJ, né? TJ Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará, foi a instituição da ESAF quem fez nesse concurso. Ele pergunta, a questão que ele pergunta, quantos centímetros cúbicos existe em 10 litros? Você vai para a regrazinha básica, ó, quantos centímetros cúbicos existe em 10 litros? Eu estou em litro, quero ir para centímetro cúbico. O que é que eu vou fazer aqui segundo essa regrazinha prática? Nós vamos, ó, estamos em litro, queremos ir para centímetro cúbico. Iremos multiplicar por 1000. Tá? Então, você vai efetuar, olha, a multiplicaçãozinha, ó, 10 vezes 1000. Então, em 10 litros, nós teremos 10.000 centímetros cúbicos. Tá? De volume, ela vai lhe ajudar bastante. Então, vocês, com certeza, se vocês compreenderem essa tabela, vocês irão ser capazes de resolver uma série de questões de maneira bem simples. Então, visto essa resolução, visto o conceito de volume, nós iremos passar para um outro conceito, que é o conceito de densidade. Então, o que é que vem ser densidade? É uma palavra também já bastante conhecida por todos vocês. É uma palavra que já vem aí desde a quinta série, já acompanhando. Você já tem essa ideia. E aqui no ensino médio, nós vamos apenas aperfeiçoar ainda mais esse conceito. Então, vamos só pensar um pouco. Essa primeira imagem, água e gelo. Na segunda imagem, certo? Dessa segunda imagem, nós vamos ter... na primeira imagem aqui, nós temos água e gelo. E na segunda imagem, nós temos álcool e gelo. Por que esse comportamento diferenciado? Por que nessa primeira, na água, o gelo se comporta na parte superior e nesse segundo momento ele vai se comportar na parte inferior? Então, quem vai determinar isso é justamente a
o conceito de densidade. Então, o que você imagina que pode acontecer se misturarmos em um único copo a água e o álcool e depois adicionarmos gelo? Então, o que isso vai acontecer? Então, se a gente pensar um pouco, então se você parar e pensar o que você imagina que pode acontecer se misturarmos em um único copo água e álcool e depois adicionarmos gelo. Então, é uma indagação que cabe a cada um fazer essa reflexão. Então, esse é o conceito de densidade. Quem provoca essa diferenciação vai ser justamente esse conceito que nós vamos aplicar para a densidade. Então, fisicamente falando, o que vem ser essa palavra densidade? Então, o que causa aqui o comportamento do gelo onde eu acrescento, onde ele é colocado em água naquele primeiro momento, e o comportamento do gelo quando é colocado em álcool. Então, quem vai determinar essa diferença é justamente a densidade, tá? Porque nesse primeiro momento, o que é que eu posso falar? Eu posso dizer que quem está na parte superior, eu tenho aqui o gelo. Quem vai determinar esse comportamento é justamente o conceito de densidade. Então, aqui, quem está na parte superior, aqui nesse primeiro momento, eu tenho o gelo, água e gelo. O gelo está na parte superior, a água está na parte inferior. Então, pelo conceito de densidade, nós podemos dizer que o gelo ele é menos denso que a água, ou o inverso, a água é mais denso que o gelo. Então, quem é mais denso vai ficar na parte inferior, nas partes baixas. Quem tem uma densidade menor vai ficar na parte superior. Já que álcool e gelo, o gelo é mais denso, vem para a parte inferior, e o álcool é menos denso, fica nas partes superiores. Então, essa é a diferenciação. Então, quem vai determinar esse comportamento do gelo em água e do gelo em álcool é justamente as diferenças de densidade. Mas, fisicamente falando, como é que nós iremos calcular esse conceito de densidade? Então, densidade, pessoal, fisicamente falando, densidade ela é uma propriedade física do qual todos os corpos que têm massa, ele vai apresentar a densidade, porque se ele tem massa, ele vai apresentar um volume, automaticamente se ele tem massa e volume, ele vai apresentar uma densidade. Então a densidade ela é uma propriedade física, tá? Uma propriedade física da matéria. Definição: a densidade é uma grandeza que relaciona a massa e o volume de qualquer amostra de matéria. Essa grandeza é definida como segue. Então, em equação, densidade de qualquer material vai ser quem? Vai ser a razão entre a massa desse material e o volume que essa massa vai ocupar. Ou podemos dizer que D, né, de densidade, vai ser igual à massa do corpo dividido pelo volume. Então, qualquer corpo, se ele apresenta uma massa, automaticamente ele vai ter um volume. Se ele tem massa e volume, ele vai ter uma densidade, que é justamente esse conceito aí de densidade, né? Que densidade é a razão entre a massa do corpo pelo volume que esse corpo ocupa. Nós iremos fazer alguns exercícios. Então, 3 exercícios. Então, o primeiro exercício, ele fala o seguinte: calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas desse material ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. Até aqui já está a resposta, a gente vai só provar que realmente essa resposta aqui. Então eu tenho massa do corpo, que é 1.360 gramas, o volume desse corpo é 100, aqui não é metro cúbico, é 100 centímetros cúbicos,
Tá? Então então nós estamos querendo encontrar a densidade. Então eu vou pegar na relação. A densidade é a massa do corpo dividido pelo volume, que essa é a massa ao cubo. Então a densidade vai ser igual a 1.360 dividido por 100. Eu vou deslocar a vírgula aqui 3 casas para a esquerda. Então nós vamos encontrar a densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, fisicamente falando, quer dizer que 1 centímetro cúbico desse material, se nós pegarmos um cubo de aresta igual a 1 centímetro, esse cubo ele vai ter uma massa de 13,6 gramas. A questão de número 12 diz o seguinte: sabendo que uma garrafa de água cujo volume é de 100 ml tem uma massa de 1000 gramas, determine sua densidade. Então, cálculo direto também, volume é 1000 ml, massa 1000 gramas, então nós estamos querendo a densidade. Então, densidade eu jogo na relação direta, se é a massa dividido pelo volume. Então, efetuando essa divisão simples, nós vamos encontrar que a densidade desse corpo vai ser igual a 1 gramas por ml. Então, nós vamos resolver agora essa questão de número 13. A questão de número 13, ela diz o seguinte: a piscina, representada na imagem abaixo, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Então ele quer que nós façamos o seguinte cálculo: eu tenho que descobrir qual é esse volume, vou encontrar um volume em metros cúbicos, depois eu converto para litros, para a capacidade, né, em litros. Então eu vou ter de fazer a conversão, volume, converter de metros cúbicos para litro. Ele quer saber quantos litros serão necessários para encher completamente a piscina que apresenta essas dimensões: 4 metros por 7 metros por 1 metro e meio de altura. Tá? Então, como é que nós vamos proceder para realizarmos esse cálculo? Como é que nós iremos trabalhar para resolver esse cálculo? Muito bem. Então, nós temos aqui um desenho da piscina, mais ou menos o desenho da piscina: 7 metros por 1 metro, né, por 1,4. Então, volume, calcular volume é como eu coloquei anteriormente. Nós vamos trabalhar com as 4 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, para me calcular o volume dessa piscina, o volume eu vou multiplicar as 3 dimensões: comprimento vezes altura vezes a largura. 7 vezes 1,5. Então, nós vamos encontrar 43 metros cúbicos e não metro quadrado como está descrito aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser em metros cúbicos e não metro quadrado. Então, metros cúbicos. Mas só que ele quer que a resposta seja apresentada em litros. Nós vamos fazer a conversão. Nós iremos ficar atento para aquela formulazinha. Então, se eu tenho em metro cúbico, quero converter para litro, nós vamos multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar 42, que é 42 metros cúbicos, que foi o que nós encontramos, vezes 1000. Logo, para que essa piscina seja cheia completamente, ela fique cheia completamente, nós precisaremos de 42 litros para que a piscina ela seja cheia completamente. Então, nessa aula nós vimos o conceito de volume, vimos as conversões de volume, vimos aí uma regra prática para que vai facilitar na hora de efetuarmos os cálculos de volume, na hora de fazermos essas conversões, que são as unidades que mais utilizaremos em química, e também vimos aí o conceito de densidade. Então, vimos que densidade é a relação entre a massa de um corpo pelo volume que esse corpo ocupa.